Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos novamente aqui, reunidos na atitude de amor, para mais um evangelho, onde então nós convidamos vocês a participarem aí no seu lar, na segurança, no conforto do seu lar. E nós aqui na atitude de amor, porque por enquanto nós não estamos realizando o evangelho de forma presencial, nenhuma de nossas atividades. Pedimos então para vocês curtirem a nossa página no Facebook, inscrever no nosso canal do YouTube, para que os nossos evangelhos possam alcançar um maior público. Todas as quartas-feiras, então, nós estaremos aqui na atitude de amor, indo até a sua casa. Hoje, a nossa palestrante é a nossa querida Madalena, e ela vai nos trazer como tema a fé, esperança e a caridade. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, se não, fiquem à vontade. Vamos nesse momento, então, elevando nossos pensamentos aos céus, deixando aflorar os nossos melhores sentimentos, a nossa fé, pedindo a Deus que envolva a todos nós no seu amor. Senhor, humildemente pedimos a Ti que este evangelho, que estas palavras que aqui nós vamos ouvir, possam adentrar os nossos corações, que as nossas mentes possam ser melhor aclaradas, e que tudo, Senhor, possa fazer um maior sentido na nossa vida, de modo que, no dia a dia, estejamos nos sentindo mais confortados e acolhidos por Jesus, confiantes em todos os seus ensinos. Senhor, proteja todos nós e envolva com muito carinho a nossa querida Madalena, que hoje apresentará esse tema. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Confesso que é emocionante estar aqui na atitude de amor, iniciando o nosso evangelho. Eu escolhi fé, esperança e caridade para falar, e a base para a nossa conversa de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta a montanha, e uma mensagem psicografada, assinada por José, espírito protetor, em 1862. O título dessa mensagem é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E nós vamos iniciar nossa reflexão no primeiro parágrafo dessa mensagem. E ele diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e caridade são uma consequência da fé. Esse parágrafo da mensagem, assinada por José, já traz para nós uma primeira reflexão, um pensamento que é inevitável quando escutamos uma frase tão elaborada, conceituando a importância da fé proveitosa ser uma fé ativa. A reflexão é: o
o que é fé? Será que compreendemos bem o que é fé? Para nós, cada um de nós, se pudéssemos refletir a respeito dessa palavrinha tão pequenininha, fé, o que responderíamos? Alguns poderiam dizer, é uma virtude. Sim, e como toda virtude, ela vai, ao longo da nossa caminhada evolutiva, se desenvolvendo. Ela vai burilando, aperfeiçoando. Mas sem ainda entrar nessas reflexões mais profundas, caminhando para dar uma olhadinha no dicionário, o que nós vamos encontrar? Fé, o significado dela é ter confiança em algo, é crer, é ter uma crença, acreditar nessa crença. Significa, então, confiar. E quando ele diz que essa fé precisa ser ativa, nós vamos compreender que a fé, ela não pode ser cega, ela não pode ser sem anexar ao que acreditamos o raciocínio. Ela precisa ser raciocinada. Não podemos crer por crer, acreditar por acreditar. É necessário desenvolver essa virtude também com o raciocínio. Não basta só sentir. Eu creio e ponto. Não, eu creio. Mas por que eu creio? Em que eu creio? Essa crença faz sentido para mim? Me mobiliza? Me fortalece? Me traz algo de bom? Cada um de nós estamos refletindo, estamos fazendo isso juntos, através do Evangelho de hoje. Após refletir, podemos pensar, tá bom, Madalena, eu creio. Tá, eu acredito. Aí vem a segunda reflexão importante. Acreditamos em quê? Qual é a nossa crença? Acreditamos, e para acreditar e raciocinar, precisamos compreender muito bem em que acreditamos. Precisamos compreender muito bem o que está se dizendo o ensinamento que nós cremos. E aí nós aprofundamos mais ainda esse pensamento. Estamos falando hoje dentro de uma casa espírita, atitude de amor. E aí o nosso questionamento, ele se aprofunda. O que nós espíritas acreditamos? Se perguntar agora para cada um de nós, você é espírita? Se a resposta for sim, precisamos conhecer o que é que a nossa fé crê. E se não somos espíritas e estamos ouvindo o Evangelho de hoje, então compreender o que o Espiritismo traz e que após ter sido analisado, raciocinado, a nossa compreensão nos favorece a crer, a trazer a doutrina dos Espíritos como fé, acreditar nesse conteúdo, nessa base, também precisa ser refletido e compreendido o suficiente para que a nossa fé consiga ser ativa, como nós iniciamos lendo a mensagem de José. Ele diz claramente, uma fé que mobiliza, que fortalece, ela precisa estar o tempo todo nos trazendo convites a nos melhorar, a nos fortalecer, a caminhar com a certeza que essa fé traz. Então, voltamos à reflexão. O que é que a doutrina espírita nos ensina?
Precisamos pontuar. E aí nós vamos iniciar fazendo o questionamento dos fundamentos, para que cada um de nós, já espíritas, ou recebendo hoje o convite para a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, também já coloque aí a sua fé raciocinada. E o primeiro item que vamos colocar é o conceber Deus. Como é que a doutrina espírita nos apresenta Deus? E nós todos vamos pensar na seguinte frase: Deus, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Paramos aí? Não. Um Deus soberanamente bom e justo. Um Deus que a todo momento nos envolve com o seu amor. Um Deus a quem Jesus se dirigia denominando Pai, transbordando essa amorosidade divina para com todas as criaturas. E como é que Deus, na visão espírita, governa todo o universo, todos os seres, todas as criaturas? Deus faz todo um acompanhar das leis morais. Então, ele não só criou as criaturas, ele também concebeu essas leis que naturalmente nos governam. E todo o universo está submerso ao destino que as leis morais nos traz. As leis que dirigem o universo. Então, pensando assim, o nosso primeiro item é acreditar, ter fé num Deus soberanamente bom e justo. Aqui entre nós, acolhe o nosso coração. Porque na maioria das vezes, quando estamos sofrendo, é essa amorosidade de Deus que nos consola. Tem mais? Vamos caminhar. Qual será o segundo item que vamos parar e refletir para fazer sentido na nossa crença, como espíritas? Vamos olhar para a imortalidade da alma. A doutrina espírita nos traz o ser imortal da criação divina. E esses seres somos nós. Caminhamos da criação divina, simples, sem conhecimento, e somos levados pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre opção de escolha, a caminhar no processo evolutivo, evoluindo sempre. Então, o ser imortal, que somos nós, na visão espírita, derruba o tabu morte. Para nós, a morte é do corpo físico, é da matéria, e na verdade é uma passagem para a verdadeira casa, a casa espiritual. Então, esse consolo que a fé na imortalidade traz, nos reforça o crer na vida e valorizar cada minuto da nossa encarnação. Porque nós sabemos que morrer não é o fim. Não importa que estamos aqui sofrendo nesse momento, que estamos caminhando com as dificuldades que todo o planeta está enfrentando. Somos imortais e, com certeza, esse aprendizado será acrescentado no nosso processo evolutivo. E a vida, ela continua após a sepultura. Vamos também acreditar, trazer a nossa fé para a comunicabilidade entre os espíritos. Uma lei de sintonia que vai favorecer, através dos sentimentos que nos unem,
está em constante contato. Se nós espíritas acreditamos na imortalidade, acreditamos também que, através dessa comunicabilidade, estamos nos aproximando através da percepção, da inspiração, da presença daqueles que estão unidos a nós por sentimentos. E que bom se essa união for por sentimentos agradáveis, de amor, de solidariedade. Mas sempre nos comunicando, porque os nossos pensamentos são fontes criadoras e veículo de comunicação. Acreditamos também na reencarnação. Se estamos falando de seres imortais da criação divina, em processo evolutivo, se estamos falando na comunicabilidade, vamos também acreditar que esses seres imortais nascem, reencarnam, vivem no mundo da matéria, adquirindo experiência, crendo, sobrevivendo, se fortalecendo, fazendo as lições, aprendendo com todos os ensinamentos que a oportunidade reencarnatória traz. Ao desencarnar, volta para a erraticidade, tem ali toda uma reflexão, todo um preparo para reencarnar novamente, quantas vezes for possível e preciso, para caminhar no processo de evolução. Então, a reencarnação traz o quê? A justiça divina, a justiça das aflições. Não estamos em 2020 por acaso. Estamos aqui porque escolhemos vivenciar as experiências dessa encarnação. Estamos numa caminhada, uma jornada longa, com muitas reencarnações anteriores, onde plantamos, semeamos, adquirimos conhecimento, adquirimos experiências morais e agora estamos exercitando e vivenciando essas oportunidades. E vamos continuar, quantas vezes for preciso, justificando assim a bondade divina e a justiça dos sofrimentos. Ninguém sofre de véspera, ninguém sofre se não está no seu roteiro de aprendizado viver aquela experiência. Não estamos dizendo que é um castigo de Deus, que é preciso sofrer. Pelo contrário, é preciso adquirir a suavidade do conhecimento, a leveza da condição moral elevada, para cada vez sofrer menos, para cada momento ter oportunidades compreendidas e vividas, aprimoradas para evoluir e chegar à felicidade. Temos também a crença na pluralidade dos mundos habitados. E essa crença nos traz as várias moradas da casa do Pai. Isso tira o nosso aspecto do egoísmo, de pensar que estamos vivendo e somos exclusividade. Não, a amorosidade de Deus não cessa de criar. E o trabalho que essa crença na pluralidade dos mundos traz é exatamente a fraternidade. Do mesmo jeito que no nosso planeta, os vários países, as várias culturas nos favorecem a diversidade, ao entendimento, a empatia para com o outro, o crer que a sabedoria divina, a inteligência suprema está constantemente criando e que na criação divina tudo evolui, nos favorece a ter fraternidade. E pensar que se hoje o nosso planeta Terra ainda está espiando através do sofrimento,
através das grandes tragédias, através de pandemia, ele também está no processo evolutivo. Porque a criação divina está constantemente nos trazendo oportunidades benditas de evolução. Falando esses fundamentos básicos, o que nós vamos refletir agora é a crença espírita, a fé ativa, como nós estamos raciocinando hoje, ela nos promove esperança? Será que promove? Será que nós espíritas estamos alimentando em nós a esperança através da fé ativa? Será que esses fundamentos básicos nos apresentaram rapidamente, hoje, para aqueles que não são espíritas, um entendimento do quanto estamos promovendo em nós a esperança? E se promovemos em nós a esperança, é óbvio que essa esperança, ela vai ser aplicada no nosso dia a dia. Ela será ativa. E para que ela continue ativa, como a fé que a mobilizou, nós vamos conceituar em nós o quanto de melhor essa esperança nos faz. Será que ela promove o nosso otimismo? Será que estamos mais otimistas porque temos a fé nos fundamentos básicos da doutrina espírita? Será que a esperança nos traz bom ânimo, coragem para enfrentar os nossos obstáculos? O que essa esperança nos promove? É importante que o raciocínio, a fé ativa, a promoção da esperança, também nos conduza à compreensão de que somos melhor a cada dia. E esse bom ânimo é que vai nos conduzir. E para que esse bom ânimo e essa crença raciocinada e essa esperança que a crença trouxe nos promova cada dia ao bem, o nosso questionamento agora, ele vai trazer a pergunta número 625 de O Livro dos Espíritos. Lá nesse livro, o codificador da doutrina espírita, ele faz as questões que os espíritos respondem através da mediunidade. E nessa pergunta, Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que já viveu entre nós aqui no planeta Terra? Qual é esse ser que podemos seguir os seus ensinamentos para que a nossa fé no ensinamento desse ser e nesse ensinamento nos transmita toda uma condição de melhorar a cada dia, de ser melhor a cada dia? E a resposta que os espíritos trazem é simplesmente que o nosso modelo e guia é Jesus. E para finalizar, nós vamos compreender então, através da nossa fé raciocinada, o que é que Jesus nos ensina. É claro que ficaríamos aqui elaborando pensamentos e refletindo por muito tempo com base nos ensinamentos de Jesus. Mas eu escolhi trazer o resumo que ele faz dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando Jesus fala assim, ele traz a palavra caridade. Porque o nosso tema, fé, esperança e caridade, ele vai trabalhar essa caridade não no processo ativo, onde nós elaboramos a doação pela doação, o levar o supérfluo a quem precisa, o fazer
toda uma condição de propagar o bem para aliviar a nossa consciência e para nos sentir útil. Na verdade, o que Jesus diz aqui é para que amar ao próximo reflita em nós, primeiro, amor e caridade para conosco, primeiramente para nós, e depois distribuir toda essa colaboração, toda essa empatia, toda essa amorosidade a todos aqueles que estão à nossa volta. Em especial, o nosso próximo, mais próximo. Porque é a partir dele que nós atingiremos todos os outros. Então, quando nós falamos que o ensinamento de Jesus promove a caridade, foi um raciocínio que caminhou junto, buscando na fé a base para o desenvolvimento das nossas virtudes, em especial, agregando em nós a fé raciocinada, a fé nos fundamentos espíritas, baseada no Evangelho de Jesus. Jesus é o modelo e guia. Então, nesse momento, é essa imagem que nós precisamos segurar em nossas mentes e fazer com que os nossos sentimentos possam atingir o fazer sentido em nossa vida, ser cristão, ser espírita, ter esperança e sustentar na nossa fé quem nós pretendemos ser a cada dia, evoluindo sempre. Muita paz a todos. Vamos então agradecer, não é, a nossa querida Madalena, pelas palavras tão esclarecedoras e confortantes, que possamos refleti-las durante essa semana. E nos encaminhando então, meus queridos, para o nosso encerramento, vamos fazer as nossas vibrações e a oração. Lembrando aqui que as nossas vibrações, elas são... É o momento em que nós unimos dentro de nós mesmos tudo o que temos de bom, todos os nossos melhores sentimentos, e vamos doar ao mundo em gratidão a Deus. Aqueles que quiserem fechar os olhos, podem fechar. Se não, apenas vamos seguir aqui esse roteiro. Pai amado, muito agradecidos estamos por esse momento. Permita-nos, Senhor, unir os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores desejos, os nossos melhores pensamentos de esperança, de fé, de caridade. Primeiramente, para nos encher desses sentimentos. Percebendo também que a espiritualidade maior nos envolve, trazendo-nos força, fé, trazendo-nos um portal de esperanças. Que estes nossos sentimentos, fortalecidos pela espiritualidade maior, possa envolver a todas as pessoas de cada uma dessas famílias que aqui estão acompanhando este Evangelho. Mas também, Senhor, pedimos a Ti que nos ajude a espalhar esses bons sentimentos, esses bons desejos a todos aqueles que estão ao nosso redor, nas nossas vizinhanças. E que isso possa, aos poucos, ir espalhando-se por todo o nosso estado, por todo o nosso país, ampliando para os demais países, para todas as pessoas do nosso planeta.
em gratidão a Deus. Pedimos que chegue a todos aqueles que se encontram em sofrimento, em desespero, em forma de esperança, que essas boas energias possam encher os seus corações. Aqueles que perderam os seus entes queridos, ou que se encontram nos hospitais em leitos de dores. Mas também, Senhor, que estas boas energias de esperança, fé e caridade cheguem aos corações daqueles que estão no trabalho, na busca de oferecer o melhor de si, para tornar a vida de cada um de nós com maior esperança, com maior amor. Que essas boas energias possam permanecer conosco durante toda a semana, e em especial no lar de cada um de nós, fazendo com que essa semana nós possamos refletir as palavras desse Evangelho, encarar a vida com uma maior fé, um melhor desejo de sermos felizes e disposição para trabalhar as virtudes do nosso coração. Gratos a Deus por essa oportunidade, que possamos então dar por encerrado esse nosso Evangelho. Desejamos então muita paz para todos nós. Que assim seja sempre.